Que a doce e maravilhosa paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vinda a mais uma aula da nossa EBD Online. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Seja muito bem-vindo a esta aula. Hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Nesse trimestre estamos estudando essa preciosa lição, até os confins da terra. E hoje, este grande tema, uma perspectiva pentecostal de missões, que vem a ser, quer dizer esta expressão, podemos aprender com ela, com a proposta do autor. A nossa lição ela está muito rica e certamente que irá nos acrescentar algo mais na nossa leitura, na nossa pesquisa, no nosso dia a dia. A nossa lição está dividida em 3 capítulos, cada um está submisso a um objetivo, e o primeiro é apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo, explicar a obra missionária após o Pentecostes. Terceiro, enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Essas são as propostas desta lição. Para cada capítulo há um objetivo, onde vamos estar estudando esta preciosa temática. O nosso textuário nos diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. O mandato cultural que aparece nos evangelhos é confirmado e ratificado aqui no livro de Atos. Só que desta vez, em harmonia com o evangelho de Lucas, o livro de Atos faz esse registro para nós das palavras de Jesus: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Jesus sabia que seus discípulos precisavam desse revestimento de poder, dessa capacitação sobrenatural para se tornarem testemunhas autênticas, ou seja, alguém capaz de dar a sua vida pelo Mestre. E ser-me-eis testemunhas tanto em, veja só, a expressão ela indica simultaneidade, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Veja que a expressão ela é clara, o advérbio que indica a simultaneidade, onde os eventos irão acontecendo simultaneamente. É para ser testemunho de Jesus, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Ele não está dizendo que vocês têm que fazer primeiro em Jerusalém, depois fazer na Judeia, depois Samaria, depois os confins. Está dizendo que tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Cada um vai para um lado. É isso que ele está dizendo. Tanto em como em e. Então, implica que o trabalho missionário deve acontecer simultaneamente. Porque tem pessoas que dizem, não, temos que primeiro investir em Jerusalém, para depois para a Judeia, depois para Samaria, e não é isso que o texto está dizendo. Então, isso é o que vai acontecer no livro de Atos dos Apóstolos. Eles estão aqui em Jerusalém. E de Jerusalém, o evangelho vai se expandir pela Judeia, Samaria e depois os confins da terra, que é onde está a Europa, a Itália, a Roma. No livro de Atos termina aqui em Atos 28, na Europa, tá vendo? Então, se você pegar Atos de 1 a 5, você tem esse primeiro momento de Jerusalém, Atos de 6 a 9, Judeia e Samaria, Atos 10, confins da terra, 10 a 28. A coisa começa a ganhar outras proporções. Percebe como o livro ele vai se expandindo e aí o evangelho vai crescendo, o poder de Deus vai se manifestando. A verdade prática nos diz: o Espírito Santo
derramado no Pentecostes é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Ou seja, se é o mesmo Deus, se é o mesmo Salvador, se é a mesma igreja, então é o mesmo Espírito, não pode ser diferente. Não pode pensar que tem pessoas que dizem assim, a igreja de Deus está muito distante da igreja primitiva, é outra igreja. Se é outra igreja, então não é a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo ela é única, é uma só. Ela continua através da história e dos tempos. Ela não se tornou em outra igreja. Pode ser que algumas pessoas estejam vivendo de outra maneira, mas a igreja de Cristo é uma só. Ele só tem uma igreja, só tem um povo. Então, não tem como separar isso, né? Isso aí é importante pensar assim. Bem, a nossa introdução nos diz uma característica notável do movimento pentecostal desde o seu início na virada do século passado tem sido a paixão pelo evangelismo e missões. Quando fala de movimento pentecostal desde o início do século passado, está falando desse movimento moderno, que começa com Charles Parham, né? Na realidade, o movimento pentecostal ele vive embrionariamente aqui, são pequenos lampejos do movimento pentecostal no final do século XVIII, início do século XIX e no início do século XX que ele vai ganhar força. É quando Charles Fox Parham, que como o título aí do livro diz, é o pai do moderno pentecostalismo. Ele, que faz parte do movimento Holiness, que é do movimento de santidade, movimento esse gerado dentro do metodismo wesleyano, né? E ele era um pregador metodista, influenciado pelo movimento de santidade, e criou em 1900 um instituto bíblico na cidade de Topeka, no estado de Kansas, na região central dos Estados Unidos. E ele vinha ensinando que a glossolalia, que é o falar em outras línguas, línguas desconhecidas ou estrangeiras, como acontece em Atos 2, e aí alguns separam a xenolalia, que seria língua estrangeira, e glossolalia, que seria língua estranha. Deve acompanhar esse batismo no Espírito Santo, tão popular nos círculos do Holiness. No movimento Holiness era interessante porque, vindo de John Wesley, eles defendiam o perfeccionismo e atribuía o padrão de santidade, atingir a perfeição da santidade como o batismo com o Espírito Santo. Isto seria uma segunda bênção. E agora eles vão atribuir uma terceira bênção, que depois será admitida como a segunda bênção, não é? Depois vão reajustar essa forma de pensamento. Então ele chegou a acreditar que os crentes receberiam o conhecimento sobrenatural de línguas terrenas para que pudessem rapidamente evangelizar o mundo antes da volta de Cristo. Qual a proposta de Charles Fox Parham? O movimento de santidade é um movimento evangelístico também. Vindo de John Wesley, né, era evangelista, ele ia em busca das almas. Ele entendia que se buscasse o dom de línguas, a glossolalia, ligado ao batismo com o Espírito Santo, como está em Atos 2, eles receberiam a capacitação para pregar em outras nações. Eles iriam ter a capacidade para falar a língua das nações. Essa era a intenção e a proposta dele. E eles começaram a buscar o dom de línguas. E é justamente no meio do seminário de Charles Fox Parham que vai acontecer com a irmã Agnes Osman, né? Era uma estudante que vai ter a experiência da glossolalia, falar em outras línguas, e isso vai atingir outras pessoas, esse movimento vai crescer. O próprio Charles Fox Parham ele demorou para receber o dom de línguas. Nisso, um descendente de escravos, agora livre, William Joseph
Seymour, ele só tem um olho que ele vê, o outro não vê, ele perdeu. Ele é do movimento de santidade, é aluno também de Charles Fox Parham, estudava no seminário Pela Janela, viu os irmãos orando para receber o batismo com o Espírito Santo, mas ele estava do lado de fora, nunca recebia, e atribui-se também a essa questão. O Espírito Santo não tem limite para operar, né? Mas essa é uma das desculpas que se apresenta. Mas, vamos lá. Ele ficou buscando o Irecebo, queria participar disso, então havia aquela separação entre negros e brancos nos Estados Unidos nessa época, e ele foi convidado por uma pregadora para participar de um trabalho de oração e pregar lá. E ela era batista, e ela já tinha recebido o batismo com o Espírito Santo. E lá nessa casa ele foi batizado com o Espírito Santo, em 1906. E nisso, ele, como pregador, ele começa a conduzir numa casa orações, o número cresce, muita gente vai para lá, eles mudam para outro endereço, e no terceiro endereço, na rua Bonnie Braille, em 9 de abril, começa então o grande estupim, e um repórter vai para lá observar e coloca no jornal que está havendo uma babel de línguas entre os povos e há uma mistura de povos, porque negros e brancos, ricos e pobres, chineses, todos se reúnem no mesmo lugar para buscar a Deus. Era uma reunião que começava de 10 da manhã e ia até meia-noite, até 1 da manhã, 2. Isso durou não muito tempo, né, mas foi o suficiente para espalhar essa tocha pelo mundo todo. E nesta lição, estudaremos algumas características que marcam o trabalho pentecostal em missões, uma marca da obra do Espírito Santo nesses últimos dias. A proposta inicial de Charles Fox Parham era anunciar a volta de Cristo justamente por meio do dom de línguas. Veja que ele já tinha essa busca com foco missiológico, né? E o que vai acontecer é que o movimento vai despertar grandes evangelistas, pessoas que querem espalhar pelo mundo a mensagem de Cristo. Há também um movimento dos fundamentalistas que está crescendo pela busca das Escrituras. Paralelamente está acontecendo o fenômeno de crescer a doutrina dispensacionalista que prega a segunda vinda de Cristo como em 2 fases. E a doutrina das dispensações facilmente ganha espaço nos círculos pentecostais do povo que está recebendo o batismo com o Espírito Santo de falar em outras línguas. Então, uma perspectiva pentecostal de missões. Segundo Paul Anthony Somerville, na sua obra Força Pentecostal em Missões, ele que é missiólogo, ele tratou desse tema e mostrou como o movimento pentecostal conseguiu impulsionar as missões mundiais. Como este movimento conseguiu expandir e levar Cristo a multidões. Como essa dinâmica se deu com pessoas simples e até iletradas. Então, somos evangélicos. O termo evangélico ele ganhou força depois do movimento puritano desenvolvido na Inglaterra e chegou aos Estados Unidos. E os evangélicos passam a ter algo em comum. Primeiro, é a ênfase no compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. Quer dizer, isso aqui, independente da doutrina ser reformada, ser arminiana, de que lado esteja, eles terão essa compreensão em comum, que há um compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento. O novo nascimento acontece. Aqui não estamos discutindo o mérito, como se dá o processo de novo nascimento. Está dizendo que os evangélicos se identificam por terem nascido de novo e ter esse compromisso pessoal com Cristo Jesus. Segundo, a autoridade da Bíblia, que é uma grande defesa que foi feita pelos fundamentalistas que estavam se opondo aos liberais, aos progressistas, naqueles dias que estavam dominando as faculdades, principalmente evangélicas e de teologia.
Então, a autoridade das Escrituras que foi resgatada. E aí todos vão defender que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é a autoridade última, que ela é inerrante, que ela é infalível, que ela é inspirada. Isso autentica a Bíblia ser autoritativa para doutrinar, para instruir, para conduzir o homem para a justiça, para a salvação em Cristo Jesus. E terceiro, o apelo de anunciar Cristo aos outros. Quer dizer, essa busca aqui é uma identificação que os evangelhos têm de querer cumprir o ídolo de Jesus. O grande mandato cultural, essa identificação é preciso acontecer. E então os evangélicos eles têm isso em comum: compromisso pessoal com Jesus a partir do novo nascimento, reconhece a autoridade das Escrituras, que está acima de tudo, qualquer clero, qualquer instituição, e o apelo de anunciar Cristo aos outros. Essa é uma característica. No entanto, a tríplice ênfase da reforma protestante, que se deu em 1517, a partir do dia 31 de outubro de 1517, com Martinho Lutero, a fixação das 95 teses no castelo de Wittenberg, dá início, então, à grande reforma. Um aspecto comum que vai gerar para os protestantes, que até hoje também se identificam com essa perspectiva, é esse tríplice aspecto. Primeiro, a autoridade das Escrituras. Lembra do sola scriptura? Isso é definido nos solas. Sola scriptura. Existem 5 solas, né? Sola scriptura, sola gratia, sola deo gloria, solo Cristo e sola fides. Mas a primeira autoridade das Escrituras, quando Lutero colocou a Escritura acima da autoridade do clero, da igreja, da tradição, então a Escritura se tornou o padrão de referência de autoridade. Então, a autoridade das Escrituras. Isso aqui é um ponto em comum dos evangélicos, dos protestantes. A autoridade das Escrituras. Sola Escritura, somente a Escritura. Esse sola é um advérbio de exclusão, exclui qualquer outra possibilidade. A única coisa que fica é que ela é a autoridade máxima e única, sola a Escritura, somente a Escritura. Segundo, a salvação pela fé, que é o sola fides, também uma conquista da reforma protestante, que a igreja naqueles dias estava propondo 3 formas de salvar as pessoas: pela academia, o campo intelectual, os escolásticos; pela razão, conhecendo Deus através do método de Aristóteles; pelo misticismo, através dos monges; e pelos benefícios pessoais, comprando a igreja, doando alguma coisa para receber a salvação. Então, Lutero criticou a proposta de querer salvar-se pelas obras, pelo misticismo ou pelo intelectualismo. Ele refutou tudo e disse que é tudo pela fé, conforme está narrado em Romanos 17, que o justo viverá exclusivamente da fé, somente a fé. E terceiro, o sacerdócio universal dos crentes, ou seja, todo crente agora se torna um sacerdote a partir de Cristo. Ele pode orar por qualquer pessoa, em qualquer lugar e por si mesmo. Ele não precisa de mediadores para ser abençoado, ele não precisa de mediadores para chegar a Deus, porque dependia do clero, dependia de um sacerdote que intercedesse por ele e dissesse: faça isso, reze tantos Pai Nosso, tantas Ave Marias, faça isso, suba escadas de joelhos, faça. Não precisa mais dessa mediação, porque o sacerdócio universal é um direito garantido por Cristo. Todo crente pode levantar as mãos e orar em qualquer lugar, pode pedir perdão, pode buscar a graça de Deus e pode orar por alguém também, não só o sacerdote, não só a pessoa autorizada. A pessoa autorizada agora é a que está em Cristo. Não tem mais essa proposta de uma pessoa sagrada. Os sagrados são todos, é o corpo de Cristo. Isso significa que não devemos ter líderes, pastores? Não, não é isso que Lutero está dizendo também.
é colocar a posição acima de tudo e de todos e assumir o lugar que pertence a Cristo. Ou o lugar que pertence à igreja ser assumido por uma pessoa numa representação. Lutero ele não combatia a ideia de ter liderança. Ele foi um grande líder. Ele foi o pastor de muita gente. Mas sabendo que existe o sacerdócio universal, qualquer um pode orar onde estiver. Somos pentecostais. Essa é uma frase importante e interessante ao mesmo tempo. Por quê? Porque o termo pentecostal, ele começa a ganhar força depois do grande movimento da Rua Azusa, né? Mas também por conta da afirmação que se faz de reconhecer que isso aqui se deu em 1907, na Grã-Bretanha, pelas igrejas históricas e tradicionais, anglicanas, episcopais, metodistas, evangélicas, se referia aos crentes que recebiam o batismo do Espírito Santo como pentecostais, ou seja, eles estavam tendo a mesma experiência que tiveram os apóstolos e aquela primeira comunidade lá em Jerusalém, que foi crescendo simultaneamente. Então, o termo pentecostal se refere ao crente que crê que a experiência do Espírito Santo que ocorreu com os apóstolos no dia de Pentecostes, de acordo com o livro de Atos, é a mesma para eles hoje. Então, e por que pentecostais? Porque o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, ou seja, no 50º dia após a Páscoa, era a festa da colheita, chamada Festa das Primícias, e nessa festa, quando completou 50 dias, no 50º dia, o Espírito Santo desceu. Então, chamou a festa do Pentecostes. E esse é o termo grego, né? Penta e Costes, 50 dias, é o 50º dia. Então, passou a representar, então, todos aqueles que creem e vivenciam a experiência do Espírito com a capacitação de falar em línguas, profetizar, passou a definir, então, os pentecostais, conforme o livro de Atos. Então, essa é a proposta. E qual a contribuição, as contribuições pentecostais às missões? Uma das contribuições pentecostais mais significativa para as missões modernas, sem dúvida, é a ênfase no papel indispensável do Espírito Santo no complexo desafio de plantar igrejas onde Cristo ainda não foi anunciado. Isso aqui é um ponto muito importante, porque esse entendimento está na base do importante crescimento evangélico depois das missões operadas pela obra pentecostal. Há uma estatística sobre o crescimento da igreja moderna e o que fez ela crescer nos últimos 100 anos, dentro do movimento pentecostal, supera em números de forma avassaladora em relação aos tempos anteriores da igreja só da tradição, que acredita na visão cessacionista que os dons cessaram. O movimento pentecostal deu um impulso no mundo. O movimento pentecostal ele se espalhou por diversas igrejas congregacionais, batistas, anglicanas, presbiterianas. Então, existe no movimento pentecostal em todas as correntes de tradições do evangelicalismo. Esse é um ponto muito importante. E as igrejas pentecostais, elas de fato deram um impulso no seu crescimento. Houve um boom, né? E há um crescimento exponencial muito importante aí. Então, assim podemos dizer que somos evangélicos pentecostais, pois para além de afirmarmos todos os princípios que os evangélicos afirmam, para nós é negociável e indispensável o poder do Espírito Santo na prática de missões. Então, é por isso que somos pentecostais e a contribuição dos pentecostais às missões que é incalculável. Quando você vê uma proposta hoje que está acontecendo em nosso meio, em nossa nação,
de um pentecostalismo que fica só girando, sem sair do lugar, quer dizer, sai, né? Sai todo tonto, sem trazer nenhuma contribuição para a igreja, apenas uma aparência de outro culto, de outra tradição, sem nenhum compromisso de missões, sem nenhuma exposição da palavra de Deus, isso não é o pentecostalismo clássico, autêntico, jamais. Para o verdadeiro pentecostalismo, ele está ligado à ênfase missionária, pois recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins da terra. Né? Essa é a proposta da igreja. Bem, a obra missionária depois do Pentecostes. É inegável, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, o que aconteceu com a igreja. A causa da obra missionária da igreja primitiva. O Espírito Santo desce em Atos capítulo 2. A partir do versículo 2 e 14, Pedro começa a pregação, fica de pé juntamente com os 11 e começa a pregar. Ali nós vamos ter um impacto fantástico, porque há um salto no crescimento. Você tem cerca de 120 cristãos, conforme Atos capítulo 1, agora acrescenta desses quase 3.000 membros na primeira pregação de Pedro. No capítulo 4, versículo 4, é acrescentado quase 5.000 pessoas. Em Atos 6 e 17, o número dos discípulos é multiplicado. Em 5 e 14, a multiplicação vai crescendo, agrega-se novas pessoas. Em Atos 9 e 31, a igreja expande-se para a Judéia, Galiléia e Samaria. E a partir do 16, ela se expande pela Europa e pelo mundo, os confins da terra. Então, a descida do Espírito Santo gerou testemunhas de Jesus verdadeiramente, porque é para isso que existe o batismo pelo Espírito Santo, para impulsionar pessoas a serem testemunhas de Jesus, se doarem pela pregação do Evangelho. É para isso que o Espírito Santo veio, para capacitar a igreja para fazer missões. Ela não veio para capacitar a igreja para que a igreja fique se beneficiando sem sair do campo, sem fazer missões. Não é para isso que existe o Pentecostes. Então, o livro de Atos, capítulo 1 ao capítulo 8, o resultado da igreja revestida é de crescimento de forma progressiva, exponencial. A expansão missionária da primeira igreja. Atos de 1 a 7, a igreja está em Jerusalém. No capítulo 1, eles se reúnem em Jerusalém. Em 2, eles estão em Jerusalém, onde o Pentecostes vai acontecer. 3, eles vão ao templo, acontece o milagre em Jerusalém, o templo de Jerusalém. 4, ainda estão em Jerusalém. 5, encheram a cidade de Jerusalém desse nome. 6, a instituição dos diáconos em Jerusalém. 7, a morte de Estevão. Aí o evangelho chega em Samaria, no capítulo 8. 9, chega na Judéia, porque 9, Paulo vai perseguir os cristãos e Pedro vai para a casa de Dorcas, que é Tabita, na região de Jope e próximo ali da Judéia. Então, a gente vê que o evangelho está seguindo pela Judéia. 10, ele chega em Cesareia Marítima, está no controle da Judéia. E você tem 11, ele volta para Jerusalém, que é Judéia. 12, ele está em Jerusalém quando Tiago é morto à espada. 13, começa as missões para os confins da terra até o capítulo 28 de Atos. Quando 13, Paulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária. 14, termina a primeira viagem missionária. 15, estão em Jerusalém do concílio. 16, a segunda viagem missionária. 17, chegam em Tessalônica, de Tessalônica a Bereia, de Bereia para Atenas. 18, chegam em Corinto. Depois de Corinto, retorna
e faz a terceira viagem missionária em Atos 18 e 23. E ali ele viaja pela Europa, primeiro para a Ásia Menor, no 19 ele está em Éfeso. No 20 ele chega na Europa novamente, em Corinto, Grécia. E no 21 ele retorna novamente pela Ásia Menor e chega em Jerusalém. E no 22 ele é preso em Jerusalém, 13 é mandado para Cesareia Marítima, 24, 25 ele vai apelar para César, 26 faz o discurso diante do rei Agripa, 27 viaja para Roma, o navio naufraga, 28 chega em Roma. Então, missões caminhou para os confins da terra no livro de Atos dos Apóstolos. E como Deus não faz acepção de pessoas, ele quer salvar a todos. É para isso que ele capacita a sua igreja. A igreja de Jerusalém, de Atos 2 a 12, ela tem que sair pregando e começa pelos judeus e depois entra para os gentios. A igreja de Antioquia, de Atos 13 a 28, são as missões transculturais para todos os povos. Deus não faz acepção de pessoas. Então, o apóstolo Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens, conforme Apocalipse 5, 9, 10 e 13. Todo tribo, raça, povos, línguas e nações estão diante do Cordeiro, salvos por ele. Com esse entendimento a respeito da natureza ilimitada do plano de salvação de Deus para os homens, e impulsionada pelo Espírito Santo, a missão da primeira igreja atingiria a escala mundial. Então, a igreja primitiva ela atingiu a escala mundial da sua época. E nós, hoje, como estamos? Aonde estamos? Será que precisamos avançar em missões? Será que está fluindo mesmo o poder do Espírito Santo e essa capacidade de testemunhar, essa paixão está acesa na igreja? Existe essa chama de missões nos corações ardentes, desejosos de ver as pessoas salvas em Cristo Jesus? Precisamos refletir sobre isso. Então, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. A função do Espírito Santo na obra missionária. A obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Ninguém pode pensar em missões sem pensar no Espírito Santo. A Reforma Protestante fez sola fide, somente a fé, sola Escritura, somente a Escritura, sola Deo Glória, somente a Deus a glória, solo Cristo, somente Cristo, e sola gratia, somente a graça. Mas esqueceu de solo Espírito Santo. Então, o movimento pentecostal ele vem para completar os solas, a sexta sola, solo Espírito Santo. Que sem o Espírito Santo não dá para fazer nada. É ele quem convence do pecado, do juízo, da justiça. É ele quem sela o cristão. É ele que batiza o cristão. É ele que habita no cristão. É ele quem convence as pessoas. Ele quem dá coragem e ousadia. Ele quem fala pela boca do cristão na hora do santo testemunho. Jesus disse, naquele dia, não se esqueçam, não temam quando for levado à sinagoga, aos tribunais, que o Espírito Santo vai falar por meio de vocês. Então, ninguém pode pensar em missões sem o Espírito Santo. É obra exclusiva dele, missões. Ele é especialista. O missionário pode ser intelectual, pode ser inteligente, pode ser muito competente em muitas áreas. Mas nada disso salva alguém, liberta alguém do pecado, do juízo, da justiça. Somente o Espírito Santo pode fazer. Se ele não estiver na vida do missionário, não existe missões. Então, é impensável pensar missões sem o Espírito Santo. Jesus e os primeiros cristãos, né? Em outro momento, o Espírito Santo não permitiu, ele disse para ir para fazer missões, depois proibiu Paulo de fazer missões naquela parte, né?
E Jesus, ele esteve com os primeiros cristãos estimulando essa ação do Espírito Santo, né? E ele até deu o testemunho para ele: se eu expulso demônios pelo Espírito Santo, o reino de Deus chegou para vocês. Então, eles estavam sabendo que Jesus disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para pregar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Se o próprio Jesus foi ungido com o Espírito Santo, capacitado para fazer missões, por que a igreja poderá tentar fazer missões sem o Espírito Santo? Então, Jesus deixou esse legado para os primeiros cristãos e é para todos os cristãos de todas as épocas. Então, o Espírito Santo capacita para a obra. O Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciarem as boas novas de salvação ao mundo. No livro de Atos, ele fala para Filipe se aproximar do eunuco da África, manda fazer a pergunta, convence o homem e salva aquele homem. Em Atos 13, o Espírito Santo brada na igreja: separai-me a Saulo e a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Ele que comissiona a igreja. O Espírito Santo, ele levanta bispo para apacentar, que ele comprou com seu próprio sangue, está em Atos 20, 28. Então, é ele quem age o tempo todo na igreja, pela igreja, para salvar o mundo, para libertar do pecado. Ele que está movendo, porque se depender do cristão por ele mesmo, não haverá santidade, não haverá busca, não haverá missões. Não, o Espírito Santo é quem testifica que somos filhos de Deus, é ele quem sela, é ele quem batiza, é ele que faz a obra acontecer. E se ele não fizer, ninguém faz. Como entrar na mente de um ateu, como entrar na mente de alguém que está dominado por um pluralismo religioso, por uma cultura estranha, exótica, se o Espírito Santo não for lá para convencê-lo, ninguém vai. Que penetra nas profundezas da alma, do âmago do ser humano. Então, somente ele. Então, é o Espírito Santo que capacita para a obra. Então, Deus age por meio do Espírito Santo. Essa ação de Deus na igreja é importante porque há uma doutrina que diz que os dons cessaram, os dons de poder, não existe mais línguas, não existe mais profecias, não existe mais curas. A visão cessacionista, a visão continuista defende que o mesmo Deus, o mesmo Espírito opera do mesmo jeito. No entanto, surgiu uma doutrina chamada deísmo. O deísmo é a doutrina que diz: Deus é criador, Deus é Senhor, Deus é soberano, mas diz que Deus criou todas as coisas, estabeleceu as leis e deixou o mundo operando por conta própria. Deus não interfere mais nesse mundo, ele é apenas transcendente. Não há uma ação imanente. A nossa visão é de transcendência e imanência. Não tem espaço para o deísmo. É Deus operando hoje como operou no passado. É Deus sendo Deus todo o tempo, toda hora. É Deus que não se limita ao tempo, que não está circunstanciado à história, que esses acontecimentos devem estar presos à história e ao passado. Não, eles são para todos os tempos da igreja. Também não confundimos que certas ações e movimentos que têm surgido em nome do Espírito Santo, em nome de Deus, que isso seja autêntico e verdadeiro. Aquilo que é autêntico e é verdadeiro tem a glória de Deus por trás. A função é glorificar a Deus, edificar a igreja e ampliar o reino. Porque a ação do Espírito Santo é consolar a igreja, exortar a igreja e edificar a igreja. E ele faz isso porque ele é o paráclito, ele é o intercessor, ele é o mediador, ele é o ajudador, ele é o advogado, é aquele que está conduzindo a igreja. Então, não tem espaço para o deísmo, porque Deus age por meio do Espírito Santo, da mesma forma que agiu no passado. O livro de Atos é chamado de Atos do Espírito Santo, por conta disso, que é o Espírito Santo agindo o tempo todo. Por fim,
chegamos à conclusão desta singela lição, né? Nesta lição, estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas. É notório, é conhecido que o movimento pentecostal impulsionou a obra de missões no mundo todo. O poder do Espírito Santo na vida da igreja é quem fez tudo isso, né? Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva aconteceu pela ação do Espírito Santo. Tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso e eficácia da obra missionária em pleno século XXI. E aqui nós finalizamos mais uma lição, desejando tudo de bom para você, que Deus o abençoe, que Deus abençoe seu ministério, seu ensino. E muito obrigado por estarmos juntos. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor.